Dia de queda na bolsa de valores. Hoje nós vamos ver os pontos no exterior e no Brasil que estão puxando a queda aqui da bolsa. Será que pode cair mais? Vamos também entender a correlação entre as quedas de ações e as oportunidades. Tem que ter isso em mente para fazer as melhores escolhas, inclusive o quanto você está aportando aí, tá? Deixa o like no vídeo e considere também se inscrever no canal ativando o sino, tá? Que aí você é notificado quando eu faço novos vídeos. E não esqueça de dar o like, que vocês estão esquecendo o like, hein? Então, antes da gente falar do Brasil, vamos falar rapidamente do exterior, que é muito importante para ver também para onde vai o Brasil, né? Começando com o reporte aqui do Fitch Ratings, eles atualizaram hoje um relatório onde eles dizem: sim, a economia está difícil, sim, poderemos ter recessão realmente nos Estados Unidos, o rumo provável inclusive é esse, com esse aumento da taxa de juros, porém a visão global que tínhamos lá em dezembro de 2022 era pior, ou seja, melhorou. A gente vê inclusive nos Estados Unidos, dado após dado aí sendo divulgado, que a economia ela dá umas tropicadas, dá, mas ela vai indo bem. Inclusive antes da notícia ruim, que eu não sabia se ela saiu ou não, né, que era a inflação mais alta nos Estados Unidos, eu falei, pode dar muito ruim, a bolsa pode cair muito se vier ruim. Veio ruim, e aí foi os acontecimentos que nós estamos vendo aí nessa semana inteira aí, muito repercutindo isso. Lógico que temos também os nossos próprios ruídos internos, então a gente cai pelos dois lados. A gente só não cai mais ainda porque a bolsa já está barata há muito tempo, senão era quedas mais fortes ainda, tá? Bom, de qualquer forma, eles aqui revisaram a economia chinesa, por exemplo, eles estão prevendo agora um crescimento de 5,2, era 4,1. O global eles revisaram de 1,4 para 2% de crescimento em 2023, Estados Unidos de 0,2, então tudo foi aumentando aqui, ou seja, tá ruim, mas poderia estar pior, então assim, tá indo naquela perspectiva que não é, no meu entender, na minha visão, não é recomendação, mas que não é adequado o cara ficar de fora aí esperando o pior, que talvez o pior já esteja precificado, pelo menos boa parte, né? 100% a gente nunca vai acertar na mosca, tá? Então, a situação global é dessa forma que o Futurities enxerga, eu concordo também, mas a gente tem os probleminhas, né? Olha só, quebra do Silicon Valley Bank é o maior de um banco de crédito dos Estados Unidos desde 2008, foi a segunda financeira regional a cair na semana depois da Silvergate, gerando liquidações de ação de bancos e preocupações de que mais empresas possam fechar. Esse é o ruído agora atual, né, também. Quebras aí de bancos, né? Inclusive, a situação de crédito no Brasil também é muito complicada, tá? Já vou chegar lá, mas então, assim, os ruídos vão acontecer. Não existe a gente chegar tão perto de uma recessão e não ter nenhum problema. Vai ter, né? E a recessão nos Estados Unidos deve acontecer mesmo, mas o que eu defendo aqui é que não devemos ter uma recessão muito pesada, tá? Inclusive, a gente vê ainda os dados de emprego nos Estados Unidos forte. Então, o payroll aqui mostrou que 311 mil empregos em fevereiro, acima das expectativas, acima das estimativas. Isso quer dizer o quê? Que a economia segue aí indo distante da recessão, porém ela ameaça exatamente continuar a inflação em alta, né? E continuando a inflação em alta, que deu essa tropicada no último relatório aí, pode nos levar a um aumento maior da taxa de juros ainda, né? E aí a recessão acaba vindo depois de qualquer forma. Então, assim, é um jogo de quebra-cabeças. Eu prefiro que a economia se mantenha estável o máximo possível e que a inflação, que é o principal ponto que a gente tem que olhar, a inflação, que ela não fique descontrolada. Então, a grande dica é olhar a inflação. A inflação veio acima, a gente já sabe que vai sofrer por uma, 2 semanas aí, até mais a bolsa, tá? Então é mais ou menos isso. Eu sempre fico de olho na inflação. Isso aqui são só pequenos indícios, tá? Bom, então os Estados Unidos tem que ficar de olho na inflação, a questão do crédito tá um pouco problemática, né? E no Brasil não é muito diferente, isso aqui é o pior, né? O Fitch Ratings, agora falando do Brasil, né? O Fitch Ratings acende o sinal amarelo e avisa que o risco de crédito aumentou. Então, eles falam aqui da questão da Americanas, travou o mercado de crédito privado e que, se a liquidez não voltar, o risco de quebras e reestruturação aumenta. Olha o caos que a Americanas, ajudada aí pelo cenário econômico também, né? Juntou aí a fome com a vontade de comer, está nos dando um perigo de crédito aqui, né? E aí é ruim para quem? Principalmente os bancos, né? Então é por isso que também os bancos estão caindo aí recentemente, sofrendo mais. E é por isso que eu particularmente gosto mais de elétricas, né? As elétricas elas estão aí
muito mais protegidas desse cenário todo. Elas são imunes? São uma ilha? Não, não são. Mas elas são mais protegidas em relação a isso também. Inclusive utilidade pública de geral, né? Por isso que eu gosto também da Sanepar, tá? E aí, é óbvio, eu vou também comprando essas. Por quê? Só que com mais cautela. Por quê? Porque elas têm uma promoção maior, né? Se tem um risco maior, tem uma promoção maior. A conta é essa. Então, não deixe de comprar o setor financeiro, não deixe de comprar a Cosan, que também é um pouquinho mais arriscada por endividamento e tudo mais, mas foco mais nas elétricas. Esse aqui é o meu pensamento que eu tenho seguido, tá? É que a gente olha para a inflação, nós temos dados ruins também. O IPCA vem em 0,84 fechando fevereiro, essa foi a notícia de hoje, né? Então ele vem nessa aumentada, não para de aumentar praticamente, né? Então o que acontece aqui? Enquanto o Lula ele vê o acumulado do ano, né? Enquanto o Lula vê o acumulado do ano em 5,6, fala, ah, não, a Selic tá alta, 5,6, não sei o quê. O Campos, ele tá vendo, o negócio tá aumentando, o negócio tá voltando aqui aos patamares mais realistas, vamos assim dizer, e não tá tão claro que vai realmente estar sob controle essa inflação. Não é a hora de diminuir a Selic ainda. Essa é a grande briga. Não precisa ter pressa. Não vamos ficar fazendo aí coisas, medidas precipitadas. Então, por isso que eu estou do lado do Campos, porque ele é o especialista do negócio, não é o Lula, né? Então, eu vou estar sempre aí do lado do Banco Central, obviamente, né? Inclusive, o IPCA veio acima da inflação, veio 0,84, estava esperado 0,8, né? Então, mais um pouquinho acima. Toda semana mais um pouquinho acima, de grão em grão, a galinha enche o papo, já dizia aí nossas avós, né? Bom, então, a gente vê aqui que realmente nesse fevereiro foi aqui a educação que deu uma pesada para cima. Ah, então tranquilo, vai diminuir, vai ficar melhorzinho de novo. Só que aí no outro mês que tem? Tem o transporte, né? E aí o transporte já puxa uma coisinha ou outra. Ainda bem que o diesel não aumentou. Então, é um jogo de quebra-cabeça também a inflação, né? Não tá fácil. É por isso, de novo, que o Banco Central tá correto em ter prudência aí em sair reduzindo a Selic, tá? E para finalizar, nós temos esse problema aqui que eu acho que foi o que mais causou preço na bolsa hoje, tá? Porque coincidiu ali com um anúncio. Então, o Haddad ele anunciou acordo com os governadores sobre as perdas com SMS. Vocês lembram a questão da energia, né, do combustível e tudo mais aí, né? E a compensação para os estados vai ser de 26,9 bilhões. Eu achei uma boa solução. Assim, o Haddad ele fez aquilo que dava para fazer, né? Então, assim, o governo esperava valores de 18 bilhões e os estados queriam 45 bilhões. Veio 26,9, ficou mais próximo do governo do que dos estados, né? Então, foi uma conversa ali que não deu perfeito para ninguém, né? O Haddad até combina aqui que em negociações nenhum dos lados sai 100% satisfeitos, mas eu acho que ficou mais do lado do governo. Então, cara, o que o mercado esperava? Eu não sei, eu achei aqui tranquilo, tem que dizer a verdade aqui, né? E aí ele destaca também que o Brasil está a caminho da reforma tributária. E assim, eu não gosto muito de comentar isso porque a gente não sabe o que pode vir, né? O Brasil é caixinha de surpresas, tá? Então, ele fala aqui que o Brasil está muito atrasado nessa questão tributária, reforma é necessária, blá blá blá. Isso aí a gente já sabe, né? Quero ver como é que vai ser feito. Não vou opinar se é bom ou se é ruim essa parte aqui. E aí nós temos também, e aí nós temos aquele ponto que é muitíssimo importante, né? Que é o arcabouço fiscal, e o Haddad ele diz aqui que vai ser simples, que tem uma dinâmica própria, que vai passar no Congresso. Assim esperamos, né? Eu tô aqui vendo que o Haddad está tentando fazer um trabalho aqui bom, né? Não sei se é porque ele quer ser eleito aí presidente na próxima eleição, não sei. Mas eu tô vendo aqui um esforço em relação a isso, tá? Mas eu não posso de lembrar que na ideia aqui do Haddad inicial, os impostos nos combustíveis voltariam à normalidade, mas depois de conversa com o Lula, ele acabou cedendo e tomando esse pior caminho possível, que era a questão de criação de um imposto novo aí para as petrolíferas. Criação de imposto é a pior coisa que se faz. E depois ele ainda veio com um discurso que não me agradou em nada, mas pode ser porque ele está aí, né, tentando fazer um braço de ferro com o Lula e nem sempre ele ganha, e aí ele vai dar o discurso aí que é o que resta fazer, né? Mas de qualquer forma, não é nada agradável a criação de novos impostos. É a pior solução possível. E agora vamos fazer aqui uma comparação entre ações em queda e oportunidade ou de repente não. Primeiro ponto é óbvio, vocês já devem saber, né? Quando as ações caem muito, normalmente é oportunidade, mas tem que ter um pouco de calma porque amanhã sim pode cair um pouco mais, e aí a gente vai aportando ou mais ou menos conforme vai tendo os movimentos aí das ações, né? Isso aí vocês já entenderam. O que talvez muitos ainda não entendam, na verdade é simples.
Por que as ações caem, às vezes, com cenários econômicos? Vamos pensar da seguinte forma: que assumir um governo que controla os gastos, ou de repente o pacote do Haddad é bom pra caramba, o Lula fala que no dia seguinte ele vem lá e fala, puxa, o teto de gastos é a coisa mais fantástica do mundo, vamos seguir agora e tudo fica maravilha. O governo começa o mercado começa a prever um lucro mais estável, as empresas realmente terão um lucro mais estável, né? Um cenário de mil maravilhas, e aí os lucros vão subindo da ação. Nós estamos falando de lucro aqui, tá? O que acontece quando o lucro das ações sobe? Cotação segue lucro. Adivinha quem mais segue lucro? Dividendos. Então, é o segredo aqui para o sucesso no longo prazo. Só que se a coisa ficar muito maravilhosa, o desconto também reduz, né? Então, o cenário, o que vai acontecer com a cotação? Ela vai aqui no momento até passar e aí ficar meio esticadinha. De repente o Brasil vira Estados Unidos, aí passa mais ainda, né? Então é mais ou menos isso. E o que acontece no cenário ruim? Vem lá o Lula e fala: não, que o teto de gastos é uma porcaria, que aquelas coisas todas, e vem o Haddad, não tô falando que ele vai fazer isso, mas uma suposição, ele faz um pacote aí, porcaria, o mercado vai começando a precificar o fim dos tempos, e aí as cotações caem, porque o mercado está falando, meu, o lucro dessas empresas vão cair pra caramba. É basicamente isso. Só que quem compra nos fundos, porque normalmente o mercado exagera, e aí que tem, aqui é que tem a oportunidade. O mercado exagera, o lucro vai cair 10%, por exemplo, o mercado fala, não, o negócio vai cair 20%. Então, é nessas horas que a gente compra barato, para lá no futuro ter um lucro maior. Então, você está tendo um yield on cost muito melhor, porque em algum momento a economia aos trancos e barrancos do Brasil volta ao normal, né? Então as coisas melhoram aqui. É uma volta acelerada, olha só, aqui estava bonitinho coisinha, e aqui deu uma acelerada, uma subida forte, e aí as cotações também em algum momento vão subindo aí, né? Só que acontece, também não é a mil maravilha, a gente não tem que torcer para as desgraças. Eu sou assim, aconteceu a desgraça, vamos analisar e eu vou comprar a que for adequada. E se eu ainda não estou vendo um cenário tão claro, é por isso que eu vou cortando um pouco mais das elétricas, que eu sei que normalmente é aí que tem uns bons exageros, né? Que eu sei que não vai cair tanto, se cair, compra até mais, né? Então é mais ou menos isso que eu vou fazendo. E por que a gente não deve torcer só para desgraça? Porque nesse cenário aqui, vamos ver o cenário do vermelhinho, que vamos supor que é o de agora. As ações vão caindo e o lucro também, né? Obviamente. Só que nesse período que as empresas realmente lucraram menos, elas vão investir menos, elas vão crescer menos. Então, em 2030, por mais que elas tenham dado uma melhora explosiva aqui, elas vão estar num patamar menor que no cenário verdinho, tranquilinho, maneirinho ali. Então, sobre as novas compras, é por isso que é importante estar comprando, nós vamos ter um resultado muito bom. Pô, entendeu? Você tem uma oportunidade aqui que você não teria no cenário verde. Tem uma oportunidade maravilhosa para o futuro. Só que não é tão bom por quê? Porque o que você já tem na carteira tá sendo aqui, ó, tá apanhando, tá apanhando. Então você comprou aqui para receber, você comprou em 2020, por exemplo, para receber lá em 2030, um exemplo, 10% de dividendo, aqui seria um cenário de 10% de dividendo, um exemplo, você vai receber, na verdade, 8. Então, houve uma perda porque as empresas ganharam menos e investiram menos e tudo mais. Então, não é bom isso acontecer. Por isso que eu quero que as coisas sempre vão bem, né? Inclusive pro lado do Brasil também, né? Não quero que o Brasil se dê mal. Enfim, então é por isso que eu quero que se dê bem as coisas. Só que uma vez dada mal as coisas, o que eu faço é comprar, porque eu sei que eu estou, inclusive, amenizando os problemas que deram no que eu já tinha e tô tendo um yield aqui até mais do que o 10 que eu estava querendo no cenário perfeito. Eu vou ganhar aqui, sei lá, 12, 14, um negócio maravilhoso. Só que, infelizmente, o que eu já tinha. Não dá para eu ficar chorando leite derramado. Essa é a grande lógica. Nua e crua. É isso, é a grande verdade, tá? Então, eu não comemoro o caos, eu não comemoro quando as coisas dão errado, mas uma vez dadas, a gente aproveita as oportunidades. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal ativando o sino. Um abraço e até o próximo. Valeu!